crianças! Como estão vocês? Tudo bem? Preparados para mais uma aula de hoje? Então, nossa aula será da disciplina de ciências. Iremos continuar o capítulo 5. Na aula passada, começamos a estudar sobre as relações entre os seres vivos. Vocês lembram que a Pro relembrou a vocês o que são seres vivos? São aqueles que nascem, que crescem, se reproduzem, respiram e depois morrem, né? Então, na aula passada, estudamos sobre as relações que os seres vivos têm com outros seres vivos. Vocês lembram? E na aula de hoje, iremos estudar as relações entre plantas e solo. Plantas e solo. Olha só, presta atenção nessa árvore. Essa árvore aqui é uma planta. Ela é um ser vivo. Vocês lembram que a Pro falou que as plantas, elas são seres vivos, porque elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem, respiram e morrem. Por fim, morrem. E será qual é a relação que tem entre as plantas e o solo? O solo é o chão, né? Então, será que relação é essa que essas plantas têm com o solo? Olha só, gente. As plantas, elas ficam fixas no solo, seguras no solo, através de suas raízes. As raízes é que fixam no solo e seguram as plantas. E a relação das plantas com o solo se dá por meio dessas raízes. Por quê? Porque essas raízes é que sugam o alimento, a água e os sais minerais que a planta precisa para sobreviver através de suas raízes do solo. Então, as raízes sugam os sais minerais e a água do solo e esse alimento passa por toda a planta para que ela cresça bonita, saudável, que ela se reproduza. Então, a relação das plantas com o solo se dá por meio das raízes. E vocês sabiam que muitas dessas raízes servem de alimento para outros seres vivos, como as pessoas e os animais? Então, muitas dessas raízes servem de alimento, como é o caso aqui, olha, aqui a mandioca, ela foi retirada do solo há pouco tempo, porque ela ainda está com o caule e as folhas. E essa parte aqui, da mandioca é a raiz. É essa parte que nos serve de alimento. Outro alimento que consumimos da raiz é a batata. Aqui a batata sendo retirada do solo. Então, essa parte aqui que consumimos é a raiz. É ela que fica fixa no solo. Outro alimento também que serve de consumo é a beterraba. A beterraba também é uma raiz. E o outro alimento que a Pro trouxe aqui para mostrar para vocês, muito conhecido, que eu sei que vocês gostam, é a cenoura. A cenoura, ela também é uma raiz. Essa parte verdinha aqui, é a planta e ela é a raiz. Então, a parte que consumimos e os animais também é a raiz. Então, vocês vejam que há muitas raízes, dessas plantas servem para o consumo. E vocês viram a importância dessas relações entre plantas e o solo? Pois é, muito importante essa relação entre as plantas e o solo, porque é através do solo que vem boa parte dos alimentos das plantas. Olha só, esse assunto, ela está na página 84.
que fala sobre essas relações. No livro de vocês também aparecem outros exemplos de outras plantas com suas raízes. Vocês vão observar, vocês vão ver como muitas raízes dessas plantas são diferentes, umas maiores, as outras menores. Tem umas que para se desenvolver precisam da água, de estar presente dentro da água, outras nem tanto. Vocês também vão acessar um link que vocês vão conhecer uma árvore gigante do Brasil, que é uma das maiores do Brasil, que é a sumaúma. Será como é as raízes da sumaúma, dessa árvore tão gigante do nosso Brasil, né? Nosso Brasil tem muitas árvores e essa árvore ela pode chegar mais ou menos um prédio de 15 andares. Olha só como ela é grande. Então vocês vão acessar esse link, vão assistir o vídeo, tá? E depois vão fazer a atividade na página 85 e 86. Tudo isso aqui que a Pro falou, está na atividade, né? Que as raízes, o que acontece com as raízes? As raízes, elas retiram a água e os sais minerais que a planta precisa. As raízes também é responsável por prender as plantas no solo, né? Então, a planta, ela precisa, além da luz do sol, ela precisa de todos os sais minerais e da água que a raiz retira do solo. Então, do solo. Pois bem, meus amores, a aula de hoje foi essa. Qualquer coisa, entre em contato com a Pro. Até a próxima aula. Beijos!